Olá, investidores, muito bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos falar um pouquinho sobre as principais notícias de mercado, né? Nessa quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, exatamente 11 horas horário de Brasília, diversos fatores podem influenciar o desempenho da Bolsa Brasileira. A seguinte vai falar sobre esses fatores, né? Relacionados a commodities, criptomoedas e cotações de ativos, tá? Aqui dentro do cenário interno, a gente ainda continua, né, com a pressão muito forte sobre a política nacional, né? A aprovação do atual presidente atingiu seu menor nível histórico, com apenas 24% de aprovação, conforme pesquisa do Datafolha divulgada recentemente, e essa queda de popularidade pode gerar uma instabilidade política, afetando a confiança dos investidores internacionais e, consequentemente, do mercado acionário. Nós também temos uma outra situação que no Brasil também não vai ser vista com bons olhos, né? Que é o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, né? E esse indiciamento, né, com uma possibilidade de prisão dele e de 33 pessoas envolvidas, isso também pode dar um balanço aqui para a nossa Bolsa Brasileira, além do endividamento corporativo, né? O mercado de capitais brasileiro alcançou o nível recorde de endividamento de empresas, representando 33% das dívidas corporativas de 2024. Isso é um dado que poucas pessoas sabem. Estou trazendo para vocês aqui em primeira mão e um aumento significativo em relação aos 15% registrados há mais de 10 anos, tá? O crescimento pode indicar uma maior exposição de companhias a créditos diversos influenciados pela variação de mercado. No cenário macro, né, no cenário externo, nós temos a política monetária dos Estados Unidos. Ontem foi divulgado uma data, foi divulgado na reunião do Fed, né, do Federal Reserve, né, aí a reunião do FONC, Comitê de Política Monetária, né, indicou que o Banco Central americano aguarda mais progressos na inflação antes de realizar novos ajustes da taxa de juros, né? Então, é, a inflação americana que tem se mantido ali em torno de cresceu, né? Na realidade, a inflação americana ela teve um movimento ali crescendo de outubro do ano passado, de 2024, chegando a 2,6% ao ano, depois novembro 2,7%, dezembro 2,9% e agora em janeiro 3%. Isso tem mostrado aí um certo ceticismo aí pelo Fed na questão de conter um pouco esse avanço, né, da taxa de juros, né? Então, eles vão aguardar mais essas progressões para decidir o que vai ser feito e qual vai ser a postura adotada. O detalhe é que essa postura pode afetar o fluxo de capitais para mercados emergentes, inclusive do Brasil, né? Os Estados Unidos começa a aumentar a sua taxa de juros, seu título público fica mais valorizado, dólar fica mais forte e os investidores, principalmente de renda fixa, migram mais para o mercado americano por ter um título mais seguro, tá? Tensões comerciais e geopolíticas, né? O governo dos Estados Unidos, sob a liderança do atual presidente, né, anunciou uma possível imposição sobre novas tarifas sobre automóveis, medicamentos e chips, tá? Além disso, a continuidade da guerra da Ucrânia, que se aproxima do seu terceiro ano, adiciona uma camada de incerteza no cenário global, podendo influenciar negativamente o mercado financeiro, principalmente na questão de alimentos. Lembrando que a Ucrânia é o maior produtor de trigo no mundo, né? E sobre essas questões de Trump mira importação de remédios e chips, eu tenho aqui a notícia, né? Que vai ficar numa taxa de 25%, né, sobre importação de automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos. Então, principalmente vai afetar a produção da Europa, principalmente França, que é uma das fortes líderes ali de produção de medicamentos, né? E essa parte ameaça também, principalmente, os produtos vindo da China, né? Principalmente condutores, né? E veículos automotores, tá? Fato relevante que a gente tem das ações negociadas aqui, o Banco do Brasil reportou um lucro ajustado de 9,58 bilhões no quarto trimestre de 2024, representando um aumento de 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A instituição também projetou, né, um lucro ajustado de 37 bilhões, né, entre 37 bilhões e 41 bilhões para agora, 2025, seria o lucro ajustado para esse ano. Além disso, anunciou que a distribuição de 776 milhões de dividendos, né, e 1,96 bilhões de juros ao capital. Então, você que investe em ações do Banco do Brasil, assim como investe em ações de Bradesco, BTG, qualquer banco, normalmente você recebe dividendos e juros ao capital. Então fique acordando aí, fique observando que todos os meses caia um dinheirinho para vocês. A Vale divulgou aí
a ser uma notícia meio ruim para a Vale. A Vale divulgou um prejuízo no quarto trimestre de 2024, surpreendendo o mercado. A empresa também anunciou uma distribuição de proventos aos acionistas, cujo valor específico ainda não foi detalhado nas fontes consultadas. Então, nós vamos ter mais um dividendo da Vale, lembrando que há um dividendo dela provisionado para agora, né? Gerdau apresentou um lucro no quarto trimestre de 2024, superando as expectativas de analistas da companhia e também declarou proventos aos acionistas, reforçando seu compromisso com a remuneração dos investidores. A empresa com divulgação de resultados hoje sai o resultado da B3, tá? Da Rumo, da Engie, das lojas Rennes, Santos Brasil, que é o Porto Santos, Sanepar divulga resultado hoje, para quem é acionista fica de olho, Nubank, né, para quem tem aí as BDRs, né, programados para divulgar nessa quinta-feira até o fechamento do mercado às 18 horas. No cenário de indicadores econômicos, a taxa de câmbio hoje está cotada em R$ 5,72, tá? Refletindo aí as incertezas, principalmente comerciais e geopolíticas atuais, e o movimento da taxa de câmbio pode impactar as empresas exportadoras e importadoras aqui do Brasil, influenciando principalmente nos seus resultados financeiros. O que mais influencia no agro, o agro acaba ganhando muito com um dólar mais alto, mas em compensação, os produtos industrializados no Brasil eles tendem a cair, né, com essa taxa muito alta. O Ibovespa, o índice principal da Bolsa Brasileira, né, nosso Ibov, né, encerrou o pregão com queda de 0,95 ontem, né, negociado a 127.308, né? Esse desempenho foi influenciado em parte pela expectativa dos investidores em relação aos balanços trimestrais de empresas como a Vale, e a Vale, como eu falei para vocês, apresentou prejuízo no quarto trimestre. Apesar de prejuízo, o Vale hoje está subindo 1,72, muito forte, R$ 56,65. Ontem estava 55. A bolsa hoje está no 0 a 0, 127.304, né? No mercado internacional, nas commodities, né, nós tivemos ali, né, o Iron Ore negociado no mercado internacional a 1,70, tá? Por isso que a Vale está subindo muito forte. A China está aumentando aí a demanda por minério de ferro. E no mercado internacional, o minério negociado em dólar fechou US$ 106 o contrato, também com alta de 0,02. No mercado internacional, nós temos também nova alta do petróleo, Brent subindo aí 0,61, negociado a US$ 76,55, contrato de petróleo subindo muito forte, junto com a gasolina negociada a 2,08, alta de 0,95 nos mercados internacional, né? Também uma commodity que paralisou, né, segundo dia de queda, mas uma queda leve, o gold, né, o ouro caindo 0,23, sendo negociado a 2.928 dólares, tá? As cotações de commodities aqui, como eu falei para vocês, estão nesse fechamento. E as cotações de criptomoedas, o Bitcoin, né, ele fechou ali, né, em torno de 97.232, né, tem uma alta de 0,27, 0,97 nas 24 horas, e Ethereum ali, que são as duas maiores, né, fechou com aproximadamente US$ 6.800, uma alta aí de 1,5, né? Bitcoin que tem aquela resistência dos 100 mil, que ele bate e volta, né? E não consegue superar. Hoje no calendário econômico, às 12 horas, não será divulgado aí aqui no Brasil, né? A expectativa de manutenção de 12,25, né? A, o 12,25 não, desculpa, será feito aqui, desculpa. Às 11 horas será apresentado o Índice Geral de Preços no Mercado, IGPM, né? O IGPM, né, que fala sobre a inflação sobre os produtos de atacado, produtos ao consumidor e a questão de aluguéis, né, tem uma previsão de alta de 0,94, né? Então vai ser divulgado agora às 11 horas e foi muito alto, tá? Muito pesado, tá? É, e nós temos ali que lembrar que nós vamos ter em breve aí também uma super notícia em relação à próxima reunião do Banco Central, né? O Banco Central a gente tem que aguardar que se vai ser se o Banco Central vai continuar com esse viés de alta de juros, né? Nos Estados Unidos, às 14 horas, serão divulgados os índices de manufatura, né, do Federal Reserve, né, e de Kansas, né, da cidade de Kansas, né, para janeiro, e a expectativa de -4, que é o índice composto, né, e de -5 para a manufatura, né, a manufatura americana tendo uma breve queda, tá? Então, esses são os primeiros dados que nós temos para hoje, né?
O Fed também fez, acabou de sair aqui, que o Fed fez umas ponderações que as políticas de Donald Trump, né, são políticas inflacionárias que podem vir a prejudicar e aumentar o preço do consumo para o consumidor americano. E nesse momento, né, as bolsas no mundo inteiro, basicamente, deixa eu ver como é que elas estão operando aqui. Deixa eu ver como é que elas estão. As nossas estoques, né, os principais índices americanos, SP500 com queda de 0,13, Dow Jones com queda de 0,30 e Nasdaq com queda de 0,6, influenciados ali por esse movimento geopolítico internacional, né? E nas bolsas europeias, a sua grande maioria, né, em alta, né, só alguns principais países, como o Reino Unido, ali, com queda de 0,46, a Alemanha fechou no 0 a 0, tá? Nós temos ali a Suíça com queda de menos 0,37, mas as demais bolsas, movimento meio misto, tá? E aqui na América do Sul, nós estamos aí com o Ibovespa no 0 a 0, Equador com queda de 0,46, Peru com queda de 0,70, Argentina com alta de 0,41. A Argentina que teve uma queda muito forte esses dias por causa de uma moeda que foi vinculada ao presidente lá, mas a bolsa argentina nos últimos 12 meses subiu 126%, tá? A outra bolsa que nos últimos 12 meses também aqui na América do Sul que subiu muito, né? Foi uma bolsa que mais subiu, foi a bolsa da Colômbia. A bolsa colombiana subiu nos últimos 12 meses 222,71%, tá? É a bolsa mais valorizada que nós temos aqui na América do Sul. Na Ásia, o movimento ali é um movimento de queda, né? Devido às taxações americanas, ainda mais sobre essa divulgação que vão vir sobre veículos, chips e produtos de informática. Um abraço a todos e até a próxima.